Meus amigos, cenários futuros plausíveis para o atual conflito Estados Unidos e Venezuela é o tema da nossa apresentação a partir deste momento. Nosso objetivo é apresentar os cenários geopolíticos plausíveis para o atual conflito entre os Estados Unidos e Venezuela. Mas, antes de apresentar esses cenários, é importante destacar que o cenário geopolítico consiste na análise do cenário global, considerando as relações de poder entre países e como fatores geográficos, econômicos, culturais e políticos influenciam essas dinâmicas. Ele envolve o estudo de guerras, conflitos, alianças diplomáticas, interesses econômicos e estratégias de nações para obter poder. Um cenário geopolítico envolve relações internacionais, conflitos e tensões, fatores geográficos, fatores socioeconômicos e culturais e organizações supranacionais. Com relação às relações internacionais, no estudo de cenários, analisa a interação entre Estados, incluindo diplomacia, acordos e blocos econômicos. Com relação a conflitos e tensões, analisa guerras, conflitos internos como guerras civis, disputas territoriais e questões de segurança global. Quanto aos fatores geográficos considerados na análise de cenários, avalia o impacto do território, recursos naturais, como petróleo, água, biomas e infraestrutura no poder de um país. Quanto aos fatores socioeconômicos e culturais, examina como a economia, a cultura e as questões sociais influenciam as relações de poder e a influência de um país no cenário global. E, finalmente, com relação às organizações supranacionais, observa a atuação de organizações como a ONU, a Organização das Nações Unidas, e como elas influenciam os eventos globais. Na construção desses cenários, é de fundamental importância responder a seguinte questão: qual deve ser a política de defesa e segurança em países como a Venezuela, ameaçada de intervenção militar pelos Estados Unidos? Conflito entre Estados Unidos e Venezuela se apresenta no momento como uma disputa baseada em sanções econômicas, operações de informação e contra-informação, operações diplomáticas, apoio indireto a atores regionais anti-Maduro e presença militar dos Estados Unidos no Mar do Caribe e no Oceano Pacífico. Este conflito resulta do propósito do governo Trump de se apossar das reservas de petróleo na Venezuela, as maiores do mundo, da disputa global Estados Unidos-China, onde a Venezuela aparece como peça estratégica, da persistência do modelo político venezuelano, o socialismo bolivariano, e do alinhamento da Venezuela ao eixo Moscou-Teherã-Pequim. É uma espécie de guerra fria localizada na América Latina, que pode evoluir para um conflito armado entre Estados Unidos e Venezuela. São três os cenários futuros para o conflito entre Estados Unidos e Venezuela. Primeiro cenário trata do bloqueio ou intervenção limitada dos Estados Unidos na Venezuela para pressionar Nicolás Maduro a abandonar o poder. É o que está sendo posto em prática no momento. Segundo cenário, deposição do governo venezuelano por pressão interna e externa combinada. E o terceiro cenário diz respeito ao confronto prolongado entre Estados Unidos e Venezuela, com a manutenção da soberania da Venezuela e a permanência do governo Maduro no poder. Então são esses três cenários que nós
identificamos. Vamos então analisar cada um desses cenários, começando pelo cenário número 1, que trata do bloqueio ou intervenção limitada dos Estados Unidos na Venezuela para pressionar Nicolás Maduro a abandonar o poder. Neste cenário, os Estados Unidos adotam uma estratégia militar restrita, não uma invasão militar da Venezuela, com a realização de ataques recorrentes a embarcações de supostos narcotraficantes no Mar do Caribe e em regiões do Oceano Pacífico próximas à costa colombiana da América Latina. O bloqueio naval parcial, com o envio, por exemplo, da frota naval norte-americana para o Mar do Caribe, a apreensão de navios, ataques cibernéticos e operações especiais pontuais, com maior presença militar dos Estados Unidos no Mar do Caribe, por exemplo, em Aruba e Curaçao, e no Oceano Pacífico, na Colômbia. O fechamento do espaço aéreo venezuelano, que aconteceu recentemente, as tentativas de desestabilização política interna na Venezuela, sem guerra aberta, com a possível fragmentação interna do poder venezuelano entre as forças favoráveis ao confronto com os Estados Unidos e os que sejam favoráveis a um acordo com os Estados Unidos, e a pressão para Nicolás Maduro abandonar o poder. Todos esses fatos, todos esses aspectos que eu abordei há pouco, estão sendo postos em prática no momento. Inclusive, houve um telefonema entre Maduro e Trump, em que o Trump sugere ao Maduro abandonar o país, dando um ultimato para ele abandonar o país, que não foi aceito, evidentemente, por Nicolás Maduro. Isso está ocorrendo com o propósito do governo Trump dos Estados Unidos de se apossar das reservas de petróleo da Venezuela, as maiores do mundo, atendendo aos interesses energéticos dos Estados Unidos e devido ao alinhamento massivo venezuelano com operações russas, chinesas e iranianas na Venezuela. A ameaça de invasão da Venezuela pela frota naval norte-americana, localizada no Mar do Caribe, já está contribuindo para que o governo venezuelano mobilize suas forças armadas e sua população em defesa da soberania nacional. E está contribuindo também para que haja reação diplomática dura da China e da Rússia em apoio à Venezuela. Bem, então esse é o cenário 1, que significa o bloqueio ou intervenção limitada dos Estados Unidos na Venezuela para pressionar Nicolás Maduro a abandonar o poder. O segundo cenário resultaria que seria, digamos assim, a continuidade do cenário 1. Nesse cenário, o propósito dos Estados Unidos é fazer com que haja deposição do governo venezuelano por pressão interna e externa combinada. Nesse cenário, ocorreria uma crise econômica extrema na Venezuela, devido ao bloqueio econômico e às sanções econômicas dos Estados Unidos contra a Venezuela. Ruptura nas forças armadas venezuelanas, com confronto entre as forças favoráveis e contrárias a um acordo com os Estados Unidos, e pressão internacional coordenada de aliados em apoio aos Estados Unidos, que resultariam na queda do governo venezuelano. Esse cenário resultaria da constituição de unidade das forças de oposição da Venezuela contra o governo Maduro, da deserção militar significativa na Venezuela entre as forças favoráveis e contrárias ao confronto com os Estados Unidos e do colapso das alianças externas na Venezuela com Rússia, China e Irã, pouco provável em curto prazo. Esta situação contribuiria
para que houvesse uma transição política e econômica instável na Venezuela. Fortíssima ingerência externa na Venezuela, no caso dos Estados Unidos, e disputa pelo poder entre facções internas na Venezuela. Isso está ocorrendo com o propósito do governo Trump dos Estados Unidos se apossar das reservas de petróleo na Venezuela, conforme nós afirmamos ao tratar do cenário 1. Que reservas de petróleo da Venezuela, essas que são as maiores do mundo, atendendo aos interesses energéticos dos Estados Unidos. E devido também ao alinhamento massivo venezuelano com operações russas, chinesas e iranianas na Venezuela. A ameaça de invasão da Venezuela pela frota naval norte-americana localizada no Mar do Caribe já está contribuindo para que o governo venezuelano mobilize suas forças armadas e sua população em defesa da soberania nacional. Está contribuindo também para que haja reação diplomática dura da China e Rússia em apoio à Venezuela. Bem, este é o cenário 2, que corresponderia ao desdobramento do cenário 1, que poderia levar à deposição do governo Maduro e instabilidade no plano interno da Venezuela em decorrência dessa intervenção dos Estados Unidos. No cenário 3, trata-se do confronto prolongado entre Estados Unidos e Venezuela, com a manutenção da soberania da Venezuela e a permanência do governo Maduro no poder. Neste cenário, o governo da Venezuela, que está sendo apoiado pela imensa maioria de sua população em defesa da soberania nacional, seria bem sucedido ao adotar as estratégias militares de dissuasão para fazer entender aos Estados Unidos que seria alto o custo da intervenção militar na Venezuela. Haja vista que teria que se defrontar com táticas de guerrilha e terrorismo nas selvas e montanhas do país, com as alianças militares externas da Venezuela com a Rússia, que fornece drones, radares, defesa antiaérea, treinamentos militares, cooperação de inteligência e satélites, se possível entrega de sistemas antinavio e anti-acesso. A aliança com a China, que fornece inteligência cibernética, drones de vigilância e suporte logístico dual use. A aliança com o Irã, que fornece drones suicidas, treinamento para guerra assimétrica e cooperação naval. E a aliança com Cuba, que fornece o desenvolvimento de inteligência e contra-inteligência de alto nível e doutrina de resistência prolongada. Essas alianças que nós acabamos de relatar, nós detalhamos no vídeo que apresentamos anteriormente sobre as estratégias que a Venezuela estaria adotando para defender sua soberania. Além disso, os Estados Unidos teria que se defrontar com os ativos militares venezuelanos, como aeronaves, radares e sistemas antiaéreos, e múltiplas bases e abrigos fortificados e sistemas móveis que os venezuelanos construíram. Além dessas estratégias militares, o governo da Venezuela vem adotando estratégias econômicas centradas na resiliência e diversificação de sua economia. Isso nós apresentamos no vídeo anterior. Além da estratégia centrada na resiliência e diversificação de sua economia, a Venezuela tem se apoiado também nas alianças financeiras internacionais e na neutralização dos efeitos de sanções econômicas dos Estados Unidos sobre a economia nacional. Isso também abordamos no vídeo anterior.
As estratégias militares e econômicas estão sendo reforçadas pela política internacional e diplomática da Venezuela, que defende a autodeterminação do seu povo e assume uma postura anti-imperialista para obter apoio global. Ao obter apoio de países descontentes com os Estados Unidos, como a Rússia, China, Irã, Nicarágua e Cuba, ao explorar divisões internas na política interna dos Estados Unidos, como por exemplo a oposição do Congresso a novas guerras, e a utilizar o direito internacional para questionar bloqueios e ameaça do uso da força pelos Estados Unidos. Então, este, meus amigos, trata-se do cenário de número 3. Neste caso, a Venezuela adquire capacidade de enfrentamento dos Estados Unidos pelas razões que eu expus. Não haveria nem a deposição de Maduro, nem os Estados Unidos ocupariam militarmente o país, porque haveria resistência no país contra a presença militar norte-americana. Qual a conclusão que nós podemos extrair de tudo isso? É de que todos os cenários que nós acabamos de descrever são plausíveis, são possíveis de acontecer. O cenário 1, como já disse, contempla o bloqueio ou a intervenção limitada dos Estados Unidos na Venezuela para pressionar Nicolás Maduro a abandonar o poder. O cenário 2 considera a deposição do governo venezuelano por pressão interna e externa combinada. E o cenário 3 admite o confronto prolongado entre Estados Unidos e Venezuela com a manutenção da soberania da Venezuela e a permanência do governo Maduro no poder. Em todos os cenários que acabamos de descrever, fica evidenciado que trata-se de um ato de barbárie, a ação neo-imperialista dos Estados Unidos contra a Venezuela, a começar com os assassinatos praticados pela frota naval norte-americana operando contra supostos narcotraficantes no Mar do Caribe. Trata-se também de um ato de barbárie, o recente fechamento do espaço aéreo da Venezuela pelos Estados Unidos. Outro ato de barbárie significa a ameaça de deposição do presidente Nicolás Maduro, uma flagrante intervenção nos assuntos internos na Venezuela. O recente fechamento do espaço aéreo da Venezuela, a tentativa de desestabilização do governo na Venezuela e o propósito de se apossar das reservas de petróleo na Venezuela, que são as maiores do mundo. Meus amigos, o que está acontecendo na Venezuela deixa evidente que é preciso barrar a ação neo-imperialista de Trump antes que cometa mais crimes de guerra contra outros países. A Venezuela pode ser o primeiro. Outros países poderão também ser incluídos na lista de intervenção militar por parte dos Estados Unidos em outros países. E é preciso, portanto, barrar a ação neo-imperialista de Trump antes que cometa mais crimes de guerra contra outros países e antes que seja tarde demais. Meus amigos, para efeito da nossa apresentação, nós levamos em conta várias publicações. Temos, por exemplo, relatórios e análises de centros de pesquisa, como o Center for Strategic and International Studies. Nós analisamos uma publicação Escalation Against the Maduro Regime, Puerto Rico Emerging Role in U.S. Power Projection. Nesse texto, nós analisamos a montagem militar dos Estados Unidos no Caribe e as implicações para a projeção do poder regional útil para cenários de resposta militar e logística. Outro texto que nós analisamos foi um texto da Council on Foreign Relations. O título do texto é Global Conflict Tracker, U.S. Confrontation with Venezuela. Neste texto, nós analisamos, fizemos um acompanhamento atualizado de risco de escalada
os atores regionais e possíveis trajetórias de conflito. Outro texto que nós analisamos foi um texto da Random Corporation, seção sobre Venezuela. Trata-se de uma coleção de estudos e análises estratégicas que abordam riscos, designações e opções políticas dos Estados Unidos, valioso para construir cenários de políticas públicas e respostas militares e não militares. Analisamos também uma publicação de Stimson Center, A War in Venezuela Would Not Solve Latin America's Drug and Dictator Problems. Neste texto, nós analisamos a eficácia de uma solução militar. Fizemos comparativos históricos sobre invasões na região e riscos colaterais importantes para cenários contrafactuais. Analisamos também a publicação do Institute Montaigne. O título do texto que nós analisamos é o seguinte: Trump versus Venezuela, cenários for an impending war. Neste texto, nós temos uma breve exposição de cenários possíveis: escalada limitada, intervenção híbrida, guerra aberta, implicações diplomáticas e humanitárias. Além desses relatórios e análise de centro de pesquisa, nós também analisamos um artigo da revista Foreign Affairs. O título do artigo é The Regime Change Temptation in Venezuela. Nesse texto se faz análise sobre riscos de tentativa de mudança de regime e lições históricas sobre intervenções. Analisamos também capítulos e livros, como por exemplo, Breu, nós analisamos o capítulo de US War on Venezuela, isso em coletâneas Sanctions as War, que faz uma análise aprofundada do uso de sanções como instrumento de pressão e suas consequências políticas, importante para cenários não militares de coerção. Analisamos uma publicação de Judith Evil, Venezuela and the United States, from Morals Hemisphere to Petro-State Politics. E este artigo de Judith Evil apresenta um bom contexto histórico das relações bilaterais útil para entender raízes e limites das opções de política externa. Analisamos também a publicação de Javier Corrales e outros, US-Venezuela Relations since the 1990, que apresenta um panorama acadêmico sobre transformações desde Chávez, utilidade para cenários políticos internos e relações diplomáticas. E analisamos também, para finalizar, trabalho acadêmico e revisões sobre futuros possíveis. Levamos em conta uma revisão sistemática. ResearchGate, um texto Navigating the Uncertain Terrain, Venezuela's Future Using the Shared Sociopolitical Pathways Framework. Este texto apresenta um mapeamento de cenários socioeconômicos aplicados à Venezuela, muito útil se quiser construir cenários quantitativos ou combinar fatores socioeconômicos com riscos geopolíticos. Portanto, meus amigos, são essas as considerações que eu tenho a fazer sobre os cenários políticos futuros plausíveis, ou melhor, cenários geopolíticos futuros plausíveis para o atual conflito Estados Unidos e Venezuela. Espero que tenha sido esclarecedora a nossa apresentação e, para finalizar, deixo aqui meu abraço fraternal e
o desejo de que esse conflito não leve a uma escalada de conflito regional. Não só em que haja apenas o conflito entre Estados Unidos e Venezuela, mas de todos os países no nosso continente sul-americano, latino-americano. Espero que o desfecho seja a não intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela e que a Venezuela tenha a capacidade de resistir a essa ameaça contra a sua soberania. Fica aqui meu abraço fraternal para todos.